Pronto, entendemos anovulação, hiperandrogenismo e aspecto policístico. Nós temos os critérios de Rotterdam, que a presença de 2 dentre os 3 critérios acabam dando condições do diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Quais são esses 3 critérios? Os critérios de Rotterdam. Primeiro, a presença de anovulação ou oligo-ovulação. Segundo, a presença do hiperandrogenismo. E esse hiperandrogenismo pode ser clínico, especialmente pela presença de hirsutismo, mais outras características, ou hiperandrogenismo laboratorial. E por fim, a alteração ultrassonográfica que caracteriza aí os ovários policísticos, que são aqueles ovários com mais de 12 folículos presentes com tamanhos entre 2 e 9 milímetros, ou ovários de tamanho igual ou maior a 10 centímetros cúbicos. Mas qual seria a origem da síndrome dos ovários policísticos? Não se sabe exatamente a etiologia ou o que causa essa síndrome. O que se acredita hoje em dia é que existem vários fatores que interferem no eixo hipotálamo-hipófise ovariano, de tal forma que há um desbalanço hormonal nessas mulheres. Uma das hipóteses é que haveria uma alteração genética, de tal maneira que essa alteração levaria a uma maior sensibilidade da hipófise ao GNRH. Essa maior sensibilidade levaria a pulsos de LH maiores, e esse LH, produzido em maior quantidade, agiria nas células da teca interna. Uma vez estimuladas, essas células acabam levando a uma produção aumentada tanto de androstenediona quanto de testosterona. Estes hormônios masculinos passam para as células da granulosa, há uma maior conversão a estrogênios, e esses estrogênios, então, por uma ação, um feedback negativo na hipófise, causam uma diminuição na produção do FSH. Menos FSH, menor desenvolvimento e maturação folicular, não chega a ocorrer a dominância folicular, não há a ovulação e a partir daí, não havendo ovulação, não vai haver gestação, o que justifica o quadro de infertilidade e também com a anovulação, isso explica a presença de ciclos menstruais irregulares, geralmente pacientes em oligomenorreia ou até mesmo em amenorreia. Do ponto de vista de hiperandrogenismo clínico, existem algumas manifestações características desta síndrome, como, por exemplo, a alopécia de característica masculina, a acne vulgar, a seborreia e a manifestação mais comum do hiperandrogenismo, que é o hirsutismo. O hirsutismo é a presença de pelos terminais em locais onde normalmente as mulheres não têm pilificação. Clinicamente, nós podemos avaliar por meio do índice de Ferriman. Esse índice leva em consideração 9 áreas do corpo, que são áreas normalmente sem pelos, com diversas manifestações destes pelos, em que vai se atribuindo notas de acordo com as características do pelo, e a partir daí, somando-se essa pontuação, uma pontuação maior ou igual a 8, caracteriza clinicamente a presença do hirsutismo. E a questão laboratorial, como é que funciona na síndrome dos ovários policísticos? Então, há um aumento de testosterona, tanto livre quanto total, e um aumento de androstenediona, uma vez que esses hormônios têm a sua produção basicamente ovariana. O SDHEA, que é um androgênio produzido especialmente na adrenal, ele está normal. E aí é importante essa caracterização, porque acaba diferenciando os hiperandrogenismos de origem ovariana, com aumento de testo e especialmente de androstenediona, para os quadros de hiperandrogenismo, quando eu tenho uma origem adrenal.
Outros exames que são importantes são a 17-hidroxiprogesterona, que vai estar normal, e aí tem um diagnóstico importante com relação à hiperplasia adrenal congênita, o TSH, que também estará em níveis normais, e aí faz o diferencial com os quadros de hipotiroidismo, uma vez que as características clínicas menstruais, as irregularidades, são semelhantes na síndrome do ovário policístico e no hipotiroidismo, e aquela questão da relação LH-FSH, em que eu tenho uma alteração, uma vez que, conforme nós conversamos, tem-se um aumento do LH e uma diminuição na produção do FSH. Então, a relação LH-FSH acaba se apresentando aumentada.